Você já tentou se agachar completamente e levantar sem apoio algum? Consegue se sentar no chão e depois voltar a ficar de pé, apenas com a força do seu corpo? Pode parecer um simples teste de equilíbrio ou flexibilidade, mas, e se eu te dissesse que esse movimento simples pode prever quanto tempo você ainda tem de vida? E se o que realmente determina sua longevidade não for uma dieta milagrosa, uma série de remédios ou um check-up caríssimo, mas sim algo que seu próprio corpo já está tentando te mostrar, e você simplesmente está ignorando? Durante anos, fomos ensinados a acreditar que envelhecer é sinônimo de fraqueza, de limitações, de dependência inevitável. Mas e se essa crença estiver nos matando lentamente? E se a chave para viver bem após os 65 anos não estiver no que nos disseram nos consultórios médicos, mas em algo muito mais simples e brutalmente honesto? Porque a verdade é, se você não consegue fazer esse movimento, pode estar mais próximo do fim do que imagina. Não se trata de exagero. É ciência. É biologia. É realidade. Estudos reveladores vêm mostrando que esse teste de mobilidade tem uma ligação direta com sua expectativa de vida. Parece loucura, mas não é. A forma como você se move diz mais sobre seu coração, seus ossos, seus músculos e até sua mente do que qualquer outro sinal visível. E agora, a pergunta que você deve se fazer não é será que consigo fazer isso? Mas sim, e se eu não conseguir, o que isso significa para mim, e para o que está por vir? A cada segundo que passa, seu corpo envia sinais. Pequenos alertas, quase sussurrados, mas que podem se transformar em gritos se você continuar ignorando. Não pular este vídeo não é apenas uma escolha inteligente, é um ato de autopreservação. Porque o que você vai descobrir agora pode não só mudar sua percepção sobre o envelhecimento, mas pode muito bem ser o primeiro passo para ganhar anos preciosos de vida. E tudo começa com um único movimento. Um movimento que pode mudar tudo. Você está em pé, agora imagine que precisa sentar no chão, sem usar as mãos, os joelhos ou qualquer apoio. Conseguiu? Agora tente levantar da mesma forma. Pode parecer algo banal, até infantil. Mas não é. Esse é o teste que centenas de pesquisadores em todo o mundo vêm usando para prever a longevidade de adultos com mais de 60 anos. A princípio, soa absurdo, como algo tão simples poderia ter tanto poder. Mas a resposta está no que esse movimento revela, silenciosamente, sobre seu corpo. Esse teste, conhecido como Sitting Rising Test, SRT, foi desenvolvido por médicos brasileiros e ganhou respeito internacional após uma pesquisa que acompanhou mais de 2.000 pessoas por mais de 6 anos. O resultado foi surpreendente. Quanto menor a pontuação no teste, maior o risco de morte por todas as causas. Ou seja, se você precisa se apoiar, usar as mãos, os joelhos ou perder o equilíbrio ao tentar esse movimento, seu corpo está acendendo um sinal vermelho. E o pior? A maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. A razão disso é profunda. Não se trata apenas de flexibilidade, mas de um conjunto de capacidades, força muscular, equilíbrio, coordenação e saúde cardiovascular. Todas essas funções corporais estão interligadas e são essenciais para sua sobrevivência, especialmente na terceira idade. Um corpo que já não consegue fazer esse movimento está sinalizando desgaste, perda de autonomia e maior vulnerabilidade a quedas, doenças e internações. É como se o seu corpo estivesse gritando, mas você ainda não aprendeu a ouvir. Agora pense em quantos idosos você conhece que caíram, a partir disso, nunca mais foram os mesmos. Quantos perderam a autonomia depois de uma simples fratura? Quantos ficaram acamados por meses, enfraqueceram e partiram? Em muitos desses casos, o declínio já estava anunciado. Só que ninguém prestou atenção. O teste do sentar e levantar é uma lente poderosa que revela o futuro, e o mais assustador é que ele pode mostrar que esse futuro está mais próximo do que você imagina. Mas a boa notícia, sim, há uma, é que esse teste não é uma sentença. Ele é um despertador. Um aviso que chega antes que seja tarde demais. A partir daqui, você vai descobrir como reverter esse quadro, fortalecer seu corpo, reacender sua vitalidade, talvez, até ganhar anos de vida. Mas antes disso, você precisa entender o que está roubando sua força, seu equilíbrio e sua juventude por dentro. E é exatamente isso que vamos revelar na próxima parte. Não pisque. Os inimigos silenciosos dentro de você. Você já se perguntou por que tantas pessoas parecem desligar depois dos 65? Não é apenas o tempo.
Não é só a genética. A verdade é dura. Estamos sendo lentamente destruídos por escolhas silenciosas, feitas todos os dias, e muitas delas parecem inofensivas. Ora sentado no sofá, uma dieta pobre em nutrientes, noites mal dormidas, e aquela frase repetida como mantra: é normal, estou ficando velho. Mas e se essa normalidade for, na verdade, a armadilha? O sedentarismo, por exemplo, é um dos maiores assassinos silenciosos do século. E o pior, ele não dói no começo. Ele não avisa. Ele apenas se instala, pouco a pouco, até que levantar do sofá se torna um esforço. Caminhar por 10 minutos parece uma maratona, e subir uma escada é uma tortura. O corpo vai enrijecendo, os músculos vão desaparecendo, o equilíbrio some, e quando percebemos, já estamos dependendo de remédios, de andadores, de outras pessoas. E sabe o que é ainda mais cruel? A maioria acredita que isso é inevitável. Faz parte da idade. Que é o destino. Mas não é. É resultado. Resultado de anos acreditando que envelhecer significa parar. Quando, na verdade, é o momento em que o movimento se torna ainda mais vital. A natureza não planejou nossa decadência, nós a construímos com a rotina, com os hábitos, com as desculpas que nos damos dia após dia. E cada desculpa custa tempo de vida. Além disso, há um inimigo invisível na nossa mesa, a alimentação. Açúcar em excesso, alimentos ultraprocessados, refrigerantes, falta de vitaminas essenciais, tudo isso sabota seu sistema nervoso, seus ossos, seu coração. E de pouco adianta buscar a cura no final da estrada, se foi o caminho inteiro que adoecemos com passos errados. Você não precisa ser um atleta, mas precisa entender: seu corpo, aos 65, pode ser forte, resistente, ativo, se você parar de alimentá-lo como se não importasse mais. Chegou a hora de virar essa chave. De perceber que não é o tempo que está te matando, são os hábitos que você escolheu permitir. E o mais poderoso de tudo isso é que a mudança pode começar agora. Você está diante de um espelho revelador, e o reflexo que ele mostra pode doer. Mas também pode me libertar. Porque no próximo capítulo, vamos mostrar como recuperar aquilo que te disseram que já era impossível: força, equilíbrio, energia e vitalidade. E tudo começa com o primeiro passo, literalmente. Como ressuscitar seu corpo a tempo. Agora que você entende o alerta silencioso que seu corpo está enviando, vem a pergunta mais importante: o que eu posso fazer agora para mudar meu destino? A resposta é simples, mas poderosa: movimento. Mas não há qualquer movimento, estamos falando de um tipo específico, inteligente, progressivo. Você não precisa correr uma maratona, nem passar horas na academia. Precisa apenas ensinar seu corpo a lembrar quem ele é, com exercícios que ativam sua musculatura, despertam seu equilíbrio e treinam sua autonomia. Comece com algo básico, mas transformador: sentar-se e levantar-se de uma cadeira sem apoio. Faça isso todos os dias, com consciência. Depois, agache-se, mesmo que não consiga por completo, vá até onde seu corpo permite. Mantenha a constância. Em pouco tempo, você verá algo inacreditável. Seu corpo começará a te obedecer novamente. O que antes era esforço virá controle. O que antes era medo vira poder. E essa sensação, essa sim, é o verdadeiro antídoto contra a velhice precoce. A ciência já provou: músculos ativos não apenas sustentam o corpo, mas protegem o coração, melhoram o humor, fortalecem o cérebro e diminuem os riscos de doenças crônicas. Ao fortalecer suas pernas, por exemplo, você também melhora sua circulação. Ao treinar o equilíbrio, ativa regiões cerebrais que evitam quedas fatais. Cada exercício, por mais simples que pareça, é um gesto de vida. E o melhor, é possível começar em qualquer idade, desde que haja decisão. Mas não se trata apenas de corpo. Mente e emoção caminham juntos nesse processo. Ao vencer os próprios limites físicos, você envia uma mensagem interna poderosa: eu ainda estou aqui. Eu ainda posso. E esse despertar emocional tem um impacto profundo, criando uma espiral de autoestima, clareza mental e até vontade de viver. Por isso, nunca subestime o poder de se mover, porque, no fundo, cada passo que você dá é uma resposta ao tempo dizendo: você ainda não me venceu. E se tudo isso parece inspirador, espere até ver o que está por vir. Porque na próxima parte, vamos revelar a rotina secreta usada por idosos que parecem desmentir o tempo, com hábitos simples, diários, que transformam o corpo em uma fortaleza, mesmo depois dos 70. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir o mapa completo da longevidade verdadeira, passo a passo, dia por dia.
Os segredos diários de quem desmente a idade. Eles andam pelas ruas com passos firmes, carregam sacolas, riem alto, cuidam de si mesmos e de outros. Enquanto muitos acreditam que a velhice é sinônimo de fraqueza, eles vivem como se tivessem encontrado a fórmula secreta da juventude. Mas a verdade é que não há mágica. Há hábitos. E eles são mais simples do que você imagina. A primeira chave? Rotina. Pessoas longevas não vivem à deriva. Elas acordam com propósito, com disciplina, com movimento, todos os dias. O dia começa com um ritual poderoso: hidratação, respiração profunda e alongamentos suaves. Esses gestos, tão negligenciados pela maioria, são como alimento para o corpo adormecido. Eles ativam a circulação, acordam os músculos e enviam uma mensagem clara ao cérebro: hoje, eu continuo lutando por mim. Em seguida, vêm os movimentos funcionais: agachar, levantar, caminhar descalço em superfícies diferentes, equilibrar-se com os olhos fechados por alguns segundos. Tudo isso fortalece as conexões neurais e mantém o corpo desperto, atento, vivo. A alimentação também é uma peça-chave. Esses idosos não comem em excesso, não vivem de industrializados, nem se entregam à rotina do tanto faz. Eles se alimentam com presença. Escolhem alimentos de verdade: raízes, folhas, sementes, ovos, grãos, peixes. Bebem água como se fosse remédio. E evitam venenos disfarçados de prazer. Não é sobre seguir uma dieta da moda. É sobre tratar o corpo com o respeito que ele merece, todos os dias. Outro ponto em comum entre os longevos? Conexão. Eles mantêm amigos. Falam com vizinhos. Riem, contam histórias, ouvem, compartilham. A ciência já mostrou: o isolamento social mata tanto quanto o cigarro. O ser humano precisa de pertencimento, de afeto, de troca. O idoso que se mantém emocionalmente vivo, que encontra sentido nas pequenas interações, também fortalece o sistema imunológico, combate a depressão e vive mais, e melhor. Agora que você conhece os pilares: movimento, alimentação, rotina e conexão, surge a pergunta final: você está disposto a mudar? Porque na próxima e última parte, vamos unir tudo. Vamos mostrar como transformar tudo isso em uma jornada pessoal de renascimento. Não importa se você tem 55, 65 ou 75. Não importa o quanto deixou de fazer até aqui. O que importa é o que você fará agora. E a conclusão que vem a seguir vai te mostrar exatamente como dar o primeiro passo de volta à vida. O primeiro passo para ganhar anos de vida. Agora você sabe. Não é sobre força extrema, nem sobre juventude eterna. É sobre movimento. É sobre escutar os sinais do seu corpo, da sua alma, da sua história. Porque se existe algo mais triste do que o fim da vida, é o arrependimento de quem percebeu tarde demais que poderia ter vivido muito mais, e muito melhor. E hoje, você tem uma chance que muita gente não teve: a chance de acordar, de reverter, de recomeçar. Lembre-se do teste. Sentar e levantar. Tão simples, tão cru. Ele não julga sua idade, sua aparência, sua conta bancária. Ele apenas mostra o que o tempo fez com você, e o que você ainda pode fazer com o tempo que resta. Porque, no fundo, a questão não é quanto tempo você tem. A verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com o tempo que ainda tem? Há uma estrada à sua frente. De um lado, a acomodação, o medo, o cansaço, a entrega. Do outro, o despertar, a ação, o resgate de si mesmo. A escolha é sua. Mas saiba, todo grande recomeço começa com uma decisão. E talvez, para você, ela comece hoje. Com um movimento. Com um passo. Com a simples atitude de se levantar, literalmente e simbolicamente, e declarar: eu não terminei. Eu ainda tenho vida para viver. E se ninguém te disse isso ainda, você pode. Sim, você pode conquistar sua força. Pode sentir orgulho ao se olhar no espelho. Pode caminhar com firmeza, rir com vigor, viver com presença. Porque a vida não acaba aos 65. Ela recomeça, para quem tem coragem. E se você chegou até aqui, você tem. A peça final do quebra-cabeça não está neste vídeo. Ela está em você. Então levante-se. Não só da cadeira. Levante-se da desistência, da dor silenciosa, do abandono de si. Faça o teste. Encare o que ele revela. Mas, acima de tudo, mude o que ele pode transformar. Porque essa pode ser a diferença entre apenas existir e viver intensamente, até o último dia. Sua vida não termina aos 65. Ela está te chamando.
Você começou este vídeo com uma pergunta inquietante. Um teste simples. Um movimento aparentemente bobo. Mas agora, talvez, você já tenha entendido, não era só sobre sentar ou levantar. Era sobre ver o que está invisível. Sobre enxergar a vida passando, silenciosamente, por entre os dedos, enquanto muitos estão distraídos, ocupados demais para perceber. Esse movimento revelou algo maior, que o corpo não mente. Que ele sussurra antes de gritar. Que ele entrega sinais, e que ainda dá tempo de escutar. Cada escolha que você faz, desde a hora que acorda até a última refeição do dia, está construindo o final da sua história. A pergunta é, você quer um final silencioso, ou inesquecível? Você aprendeu que o sedentarismo, a má alimentação, a desconexão e o conformismo são os verdadeiros ladrões do tempo. Mas também viu que é possível recuperar tudo isso, com pequenos gestos diários, com consciência, com movimento. Não porque o corpo exige perfeição, mas porque ele merece respeito. A longevidade não está nos anos vividos. Está no que você faz com eles. E, às vezes, o primeiro passo para mudar tudo é justamente aquele que você vem evitando. Aquele que exige coragem para olhar para si e dizer, chega. Eu escolho viver diferente. Porque enquanto houver fôlego, há chance. E enquanto houver chance, há esperança. Se esse vídeo te despertou, respire fundo. Reflita. Faça o teste. E se ele te fizer pensar, não ignore o que sentiu aqui. Compartilhe com quem você ama. Alguém pode precisar desse alerta tanto quanto você. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreva no canal. Aqui, toda semana, você vai encontrar histórias, verdades e caminhos para viver com mais propósito. E não apenas durar, mas viver com intensidade. A escolha é sua. E ela começa agora.